Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Guilherme. Bom, hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre obrigações, né, no ramo do direito civil. Aproveitar o ensejo, já que a gente teve uma última aula aí que o professor tratou um pouco sobre as obrigações lá com o pessoal da faculdade. E para quem está aprendendo também, iniciando o curso de direito, é uma matéria muito importante e que com certeza vai ser útil. A obrigação geralmente se trata na questão contratual, tá? É lógico, ela serve para outros aspectos, mas o centro dela é geralmente para as obrigações. Bom, então vou começar pela parte de dar. A obrigação são praticamente três: é dar, fazer e não fazer. Depois dar coisa certa e dar coisa incerta. A dar, pode ser também a entregar, ela se caracteriza, num exemplo, por um contrato de compra e venda, onde o devedor se compromete a entregar determinada coisa para o credor. A obrigação de dar é somente realizada na entrega da coisa do seu domínio, como prescreve no artigo 237 do Código Civil Brasileiro de 2002. Né? E o artigo 37 ele descreve muito bem essa relação. No artigo 37 diz: até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço, se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, no artigo 37 ele trata muito da tradição, né? Que no direito a tradição é a entrega. A questão da obrigação de dar, ela se concretiza na tradição, na entrega de determinada coisa, seja ela um bem móvel ou um bem imóvel, né? Como está no exemplo aqui o contrato de compra e venda pode ser de um automóvel, que seria um bem imóvel, né? Ou um bem imóvel, que no caso seria uma casa, mas geralmente na casa tem essa diferença, porque o bem imóvel é só você entregar o veículo junto com o documento. O bem imóvel é diferente, né? Ele já tem a sua entrega, mas só que posterior tem que vir a questão da matrícula do imóvel, né? O registro, tudo certinho, para daí se concretizar o dar, né? A entrega da coisa. Vamos agora falar um pouco sobre o não fazer. Não fazer, a obrigação de não fazer é aquela que o devedor assume o compromisso de se abster de algum ato que poderia praticar livremente e não tivesse obrigado para atender o interesse jurídico do credor ou de terceiro. Essa definição eu peguei do livro da Maria Helena Diniz, que é bem clara. Eu tentei achar outra palavra para pôr em um lugar, mas só que analisei essa e algumas e percebi que essa daí é, com certeza, se ler com atenção, ela vai ficar bem clara para a questão de não fazer, né? Que é você assume um compromisso, mas só que se abstém de algum ato, você não pratica determinado ato. E isso daí é a não entrega, não fazer, que dependendo do interesse, ele pode ser jurídico, do credor ou coletivo, né? Ou de terceiro. E a questão de fazer é um ato praticado onde determinada pessoa se compromete a estar fazendo algo ou prestando determinado serviço. Por exemplo, o pintor se compromete a pintar um imóvel, ele se comprometeu com determinada pessoa a cumprir o fazer, que é uma obrigação. Só que na sua ausência, ele pode mandar um terceiro para cumprir o que ele mesmo iria fazer, né? No caso do pintor, não precisa ser o pintor específico para estar fazendo aquele determinado ato, porque logicamente que tem que ser um profissional da área, mas só que provavelmente ele vai saber o que está fazendo. Né? Em determinadas ações, por exemplo, não pode se mandar um terceiro. Mas a obrigação de fazer é praticamente isso. Você acordar determinada coisa com alguma pessoa e está cumprindo ou mandando outra pessoa cumprir no seu lugar justamente aquilo que foi determinado. Agora vamos aqui para dar coisa certa. Esses que são muito semelhantes a dar coisa certa e a dar coisa incerta. A dar coisa certa é a entrega do bem avançado. Tem que ser determinado pelas partes, como prescreve o artigo 313 do Código Civil Brasileiro. Então vamos lá para o artigo 313, onde prescreve: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, dar coisa certa, como prescreve aqui o artigo 313, ele é muito importante porque ele vai tratar sobre a entrega de determinada coisa.
Então, por exemplo, se você acorda com alguma pessoa num contrato que vai entregar determinado bem, tem que ser aquele bem específico e não um bem alheio àquilo que foi determinado. E na questão de dar coisa incerta é praticamente a mesma coisa, mas só que antes de ser acordado, ele é incerto. Após o acordo, ele já passa para ser coisa certa, que eu vou explicar melhor aqui. Ó. Podemos considerar que o objeto determinado seja genérico no início da relação, que posteriormente possa ser determinado através de um ato de escolha. Após essa escolha, irá se determinar o que acima segue, a obrigação de dar coisa certa. Então aqui foi o resumo bem simples disso. Assim, um exemplo clássico. Você combina entregar uma coisa, ou até determinado momento são duas coisas distintas. Daí chega no momento que você fala, não, vai ser útil para você entregar essa coisa ao invés da outra. Pronto, a obrigação passa de obrigação incerta para obrigação certa. Né? Então, dar coisa certa, dar coisa incerta são bem parecidas. É incerta até o momento de ser acordado. Após ser acordado, vai passar a ser coisa certa. Desculpa os latidos aqui, que meu cachorro está meio nervosa. Tá? Então é isso, pessoal. A questão da obrigação no direito civil, questões contratuais, é praticamente isso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Aceito críticas, sugestões, elogios, dicas para melhorar aqui a videoaula. E espero que vocês tenham gostado. A próxima semana tem mais uma videoaula aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.